É força do hábito a gente chamar esse sistema aqui de sistema circulatório. Mas o correto desse sistema aqui é chamá-lo de cardiovascular. Olha que interessante. O que consiste o sistema cardiovascular? Vamos quebrar esse nome aqui, ó. A gente vem na raiz do problema, né? Sistema cardiovascular. Eu não sei se você já fez essa associação um dia na sua vida, tá? Mas quando você chama esse sistema de cardiovascular, quando a gente tem esse termo aqui, a gente já está se referindo a praticamente todos os órgãos que pertencem a esse sistema, ó. Cardiovascular. Olha que interessante. O que é cardio? Todo mundo sabe, né? Coração. Então aqui está o coração, ó. Vamos desenhar um coração fofo aqui, para você ficar feliz. Então tá aí, um coração. Daí veio a terminologia cardio do sistema. Quando a gente se refere a vascular, esse termo vásculo significa vasos sanguíneos. Pois é, tá no nome do sistema todos os elementos que o compõem. Porque o que a gente chama de sistema é um conjunto de órgãos, né? E que órgãos que a gente tem no sistema cardiovascular? O coração e os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, vocês conhecem eles por artérias. Então, os vasos sanguíneos são as artérias. Evidentemente, eu estou escrevendo em vermelho porque é a cor das artérias. Se você quiser fazer uma coisa que te ajuda no dia a dia, as artérias, quando você abrevia, a abreviação de artérias é um A maiúsculo com um A minúsculo. Então, quando você está numa prova, isso vale para prova sim, tá? Esse tipo de coisa. É linguagem oficial da anatomia. Para você não perder tempo, as artérias não sei o quê, você abrevia ela, quando eu quero falar de duas ou mais artérias, em azão, azinho. Quando a gente se refere dessa forma, a gente está falando no plural. A maiúsculo, eu estou falando de uma artéria. A maiúsculo com um A minúsculo, eu estou falando de duas ou mais artérias. As artérias estão aqui na cor vermelha. E as artérias, elas conduzem o sangue para fora do coração. Então o coração bombeia o sangue nas artérias. Por isso que quando a gente vai aferir pressão, nossa, eu falo esse termo aferir porque eu não vejo problema nenhum em falar medir. Aí o pessoal fica, ai, não é medir, é aferir. Se eu falar para você que o termo aferição não é correto para isso também e medir é correto, porque medir é uma unidade de medida. Então, quando eu tenho lá 120 por 80 milímetros de mercúrio, eu tenho uma unidade de medida, não de aferição. Quando a gente vai fazer aferição em alguma coisa, a gente vai fazer a regulagem de alguma coisa. Enfim, é só essa doideira aí da anatomia, né? Mas saibam que tem essas diferenças, entendeu? Então eu sou daqueles antigos, eu sou raiz mesmo. Então eu falo medir a pressão. Algum problema, jovem? Ah, já sabia que não tinha nenhum problema, tá? Mas saibam que tem diferença, tá? De aferição. Por exemplo, uma coisa que eu odeio é radar de rua. Eu tô com minha carteira suspensa, eu perdi minha carteira de motorista. De tanta multa que eu tomei a 50 por hora. Em São Paulo é assim, a gente toma multa andando a 50 por hora. Uma vez eu fui recorrer uma multa e aí eu falei, ó, provavelmente está numa falha de aferição do seu equipamento. Porque às vezes o equipamento tá lá e não é regulado, calibrado constantemente, tá? Então é assim que a gente se refere a esses termos, tá bom? Então não fiquem tristes, chateados, não fiquem corrigindo as pessoas quando elas falarem medir a pressão, porque não é errado, tá bom? Aí a gente vai ter também um outro tipo de vaso sanguíneo, eu vou pôr aqui na cor azul, que são as veias. As veias, veia. Eu vou mostrar para vocês a origem desses nomes. Vocês vão ver que legal de onde vem esse tipo de nome. As veias. Da mesma forma, como que você pode fazer uma abreviação de veias, né? Se eu estou falando de uma veia, V maiúsculo. Eu estou falando de duas ou mais veias, Vzão Vzinho. Eu quero falar das artérias axilar e braquial. AA, axilar e braquial. Eu quero falar só da artéria braquial. A, braquial. Eu quero falar da veia cefálica. V, cefálica. Eu quero falar da veia cefálica e da veia basílica. VV, cefálica e basílica. Quando você coloca duas letras, uma maiúscula e uma minúscula,
Na nomenclatura internacional de anatomia, o pessoal entende que isso aqui é um plural, tá? Então a gente está falando no plural. O que são veias? Veias são vasos sanguíneos que conduzem o sangue de volta para o coração. Se você é novo na anatomia, começou um curso agora, tal, e você tem aquela ideia, é uma ideia nefasta. Nossa, nefasta é foda. Peguei pesado agora, né? Pesado no negócio, hein? Então, a gente tem essas características. Um vício que a galera tem quando chega na área da saúde é esse aqui. Quando chega no cardiovascular, o pessoal acha que artérias são vasos sanguíneos que conduzem oxigênio, né? Sangue arterial. É correto isso? É. E veias são vasos sanguíneos que conduzem sangue venoso, com gás carbônico. É correto isso? É. Porém, a gente tem exceções no corpo. O que caracteriza uma artéria e uma veia, tenha isso em mente, jovem. Não é a qualidade do sangue, ou seja, não é ter oxigênio ou gás carbônico. A qualidade do sangue não dá nome a uma artéria ou uma veia. Rogério, então o que dá o nome a artérias e veias? A direção do fluxo sanguíneo, ou seja, quando um vaso sanguíneo, que são esses vermelhos aqui, conduz o sangue para fora do coração, é uma artéria. Quando o vaso sanguíneo conduz o sangue de volta para o coração, é uma veia. Essa é a regra, porque você vai perceber que as exceções, onde eu tenho uma artéria que conduz gás carbônico, né, sangue venoso, e uma veia que conduz sangue arterial, né, com oxigênio, vocês vão ver que eu tenho essa exceção, mas a direção do fluxo é a mesma. É uma artéria porque leva sangue, é uma veia porque traz sangue de volta para o coração. Então, assim, eu diria que para você que está começando, ou você que está no meio do caminho, já viu isso, mas tem dúvidas em relação a isso, é interessante que você entenda esta relação. E agora, olha que legal que eu vou mostrar para você agora. Rogério, de onde veio a origem desses nomes, né? O que é uma artéria, o que é uma veia do ponto de vista da origem dos nomes? Cara, vocês nem vão acreditar. Se eu falar para vocês, vocês vão falar, meu, eu não acredito, cara. Que é isso? Você sabe o que significa, quando os anatomistas antigos deram esse nome aqui, ó, artéria? O que significa artéria? Por que uma artéria é chamada de artéria? Vocês nem vão acreditar, cara. Puta, é muito legal essa parte da anatomia. Quando os antigos anatomistas começaram a estudar o corpo humano, os antigos anatomistas, eles não tinham informações nenhuma sobre o corpo humano. Quando você ouve falar da história da medicina, Erasístrato, Hipócrates, Galeno, até caras mais modernos, né, mas de 500 anos atrás, como Vesálio, Michelangelo da Vinci, eles não tinham muita informação sobre o corpo humano. A maior parte das estruturas não tinha nome, eles começaram a nomear, tá? Então foi uma coisa, tipo, trabalho de formiguinha que eles começaram, uma coisa bem interessante. Você, como aluno de primeiro ano hoje, de um curso da saúde, você tem mais informação em um semestre sobre o corpo humano do que Vesálio teve em toda a vida dele. Porque a vida de Vesálio foi descoberta, foram descobertas. A sua não, já tá tudo pronto. Então você não tem desculpa de falar, ai meu, não sei das coisas. É só você estudar que a coisa acontece pra você. Ai, mas tem o cara ali que é super inteligente na sala, Rogério. Não, não é. A diferença entre você e ele é que ele estuda pra caramba. É que você não vê o que ele tá passando em casa. O cara tá ralando pra caramba. É ele que vai passar no concurso, é ele que vai ganhar mais que você. É isso que vai acontecer. Aproveita que tem muita informação e estuda. Você tá na idade de estudar. E eu vou te dar uma informação muito legal agora. Olha o que significa artéria, cara. Do grego, era, que significa ar, terem, que significa conservar, guardar. O que significa artéria? Artéria significa que contém ar. Aí já vai vir os haters. Mas não tem sangue. Porra, mano, espera, cara. Pensa com a cabeça de um cara que tá no século I. Não tem informação nenhuma. Você sabia que no século I não tinha Google? Olha que história que legal. Os gregos antigos... E aí entra aquela turma Hipócrates, Erasístrato, essa turma da pesada. Eles acreditavam que as artérias conduziam ar. Hipócrates chamava artéria a traqueia e árvore brônquica. Então ele chamava tudo de artéria ali, aquilo que estava no pescoço. Eu já vou falar para vocês o porquê. E flebos aos vasos sanguíneos. O que atualmente flebos significa veia. Tá? Esse termo flebo é um termo que significa veia. Até quando você vê o termo flebite,
Flebite significa inflamação em veias. Arteriosclerose significa um endurecimento nas artérias. Você tem lá artério de artéria, esclerose de endurecimento. Flebite, flebo de veia, ite de inflamação. Aí você vai fazendo os nomes aí em anatomia, né? Então o pessoal chamava aí flebos de vasos sanguíneos. Pois os anatomistas gregos antigos acreditavam que as artérias continham ar e as veias o sangue. Olha que legal isso. Pelo fato de que as dissecações, aqueles vasos mostravam-se vazios. Então, olha que interessante isso aqui. Só pra você entender a história da coisa. O nome artéria... Eu acho isso muito legal na anatomia, cara. Porque o cara entra no primeiro ano, eu vou falar termos anatômicos atuais. Aí eu vou lá e chamo o músculo das costas de grande dorsal. Aí o cara vem falando, você está errado, é latíssimo do dorso. Aí o cara vai fazer um curso com cirurgião de quadril. Aí o cara chama a pelve de bacia. Mas ele está errado de chamar ali de bacia. Tá, então tá lá, sabichão. Você que é o cara atual. O termo artéria tem mais de 1000 anos. E nunca mudaram. É uma coisa histórica. É o respeito pela galera antiga. Por que eles achavam que tinha ar? Porque quando eles pegavam um cadáver para dissecar e começavam a abrir o cadáver, eles já sabiam que as artérias e as veias tinham diferentes calibres. Quando eles abriam as artérias, como a gente tinha o fluxo sanguíneo, parte do sangue fluía, e principalmente mais perto do coração, quando eles abriam, eles observavam ali e não encontravam nada. Porém, as veias, como faziam o retorno venoso, ele congestionava junto do coração, eles abriam e viam coágulos sanguíneos. Eles viam o sangue parado lá. Eles já tinham a ideia do coágulo, que o sangue estava fluindo ali dentro. Então a veia era o conduto do sangue para eles. E as artérias eram o conduto de ar. Eles achavam que o ar que era respirado, o ar fluía pelas artérias no interior do corpo. Eles achavam que o ar, ele circulava por todo o corpo. Não estavam errados, porque o oxigênio, ele circula pelo corpo todo, mas eles achavam que o ar como matéria circulava pelo corpo e o que retornava, Hipócrates ele considerava 4 fluidos, né? Então esse fluido de retorno era um fluido, era um tipo de... Eu não sei como falar isso, cara... Fugiu, assim. O lixo que tá voltando e tem que ser eliminado. Então é interessante você entender essas histórias, tá? Como os antigos anatomistas pensavam, entendeu? Eles não tinham informações. Era o que eles entendiam pra época. Entendendo a origem do termo artéria. Então artéria significa que contém ar. Vocês podem não lembrar de mais nada sobre essa aula, mas vocês vão lembrar a partir de hoje que a artéria é o que contém ar. Por isso tem ar no começo. É ar de era. Tá? Esse termo ar vem de era. Somente no século XVII, os trabalhos de Miguel Serveto, Real do Colombo, esse cara que eu sou fã dele, o cara é foda. O Real do Colombo, ele foi o primeiro cara que descreveu a circulação pulmonar. Ele foi o primeiro cara que entendeu a relação sanguínea entre o coração e o pulmão, que até então ninguém sabia. E, foi um puta anatomista. O cara teve que descobrir isso. Só que ele... Real do Colombo e André Vesalho, eles morreram sem conhecer a circulação sistêmica. Quem descreveu a circulação sistêmica foi esse cara aqui, ó, William Harvey. O William Harvey ele veio um pouco depois e ele se inspirou nos estudos de Real do Colombo. Real do Colombo mostrou que existia uma relação circulatória entre o coração e os pulmões. E depois o William Harvey ele começou a entender como era a circulação entre o coração e as outras partes. E esse William Harvey veio um pouco depois, se eu não me engano é 1550, 1560 que ele entendeu essa relação aqui. Eles são da mesma época, tá? Ele é do renascentismo, né? Foi uma época muito importante para anatomia. Vamos lá para as veias. Veia. Veia é um termo do latim, tá? É vena. E a maioria é italiana, né? Ma vena, ma que vena. Vena é via, caminho. Ou seja, a veia é o caminho do sangue para o coração. Entendeu por que o nome veia? Para você entender o que é uma veia, tira o E e vai sobrar via. Tá, tem um pessoal que usa uma regra para decorar, né? Que em inglês, veia escreve vein, V-E-I-N. Então a artéria leva, a veia vem pro coração, entendeu? Então a origem do nome veia, que é diferente de artéria, a artéria é um termo grego,
Veia é um termo do latim e é via, é o caminho do sangue. Então os antigos achavam o quê? Que as artérias conduziam ar e as veias conduziam sangue para o coração. Errado eles não estavam. Os caras estavam meio certos, porque eles já sabiam que as veias conduziam sangue para o coração. Então isso foi uma observação dos anatomistas antigos. Aí tá aqui, Isidoro de Gerard afirma que a palavra vena derivaria de venire, vir. Como eu não sou bom em línguas, eu acredito aqui nesses dois termos. Então a gente tem que entender aqui o que a gente tem em mãos, né? Porque o sangue viria ao coração através das veias. E é uma verdade, o sangue volta para o coração pelas veias. É o caminho do sangue. E aí tá aqui uma informação importante, o termo grego equivalente é phlebos. Quando a gente fala de flebite, que você não tem veite, né? A veia tá inflamada, como que é? Veite. Não, não é. Flebite, tá, jovem? Então, flebite é o nome dado à inflamação das veias. Bom, então é isso aí. Então isso aqui é uma coisa importante de vocês saberem. Você tem o coração, que é o órgão central do sistema cardiovascular, daí a terminologia cardio, e vascular vem de vasos sanguíneos, que são as artérias que retiram o sangue do coração, as veias que retornam o sangue para o coração, e a gente tem aí um terceiro tipo de vaso sanguíneo, que são os capilares. Que cor eu coloco os capilares aqui? Rosa, lógico. Tá aqui, ó. Aí eu vou pôr os capilares entre as artérias e as veias. Eu tenho os capilares sanguíneos. Aí tá aí, ó, capilares. Capilares sanguíneos. Onde ficam os capilares? Os capilares, eles ficam entre as artérias e as veias aqui, ó. Não é bem aqui onde eu tô desenhando, tá, gente? Eu vou fazer, tipo, um bagulhão aqui, ó. Vou fazer umas coisinhas aqui, ó. Vamos lá, pra ficar legal aqui, ó. Tchan, pam. Tá ficando uma merda, sei. Meu, parece uma bola, sei lá o que eu fiz aqui. Cara, pensa que eu vou até escrever aqui pros caras não se perderem. Que isso aqui são os capilares, ó. Esses são os capilares. Porque muita gente tem essa dúvida. Pode ser sua dúvida. Rogério, se o coração, se o sangue sai do coração pelas artérias, eu tenho o coração aqui. O sangue sai pela artéria e volta pela veia. O que tem entre os dois? Os capilares. Por isso que eu coloquei os capilares entre as artérias e as veias aqui, ó. Porque o capilar é o elemento de transição entre os dois. Esse termo capilar significa o quê? Que são vasos sanguíneos tão pequenos, mas tão pequenos, que em alguns casos eles são mais finos do que fios de cabelo. E em alguns capilares que a gente tem, os mais finos que a gente tem, basicamente cérebro, rins, pulmões, em alguns locais, as hemácias, que são muito pequenas, são microscópicas, elas têm que passar em fila indiana, tá? Nos capilares. Tão fininho que é. Rogério, por que ser tão fino? Para permitir trocas de substâncias. Porque os capilares, eles ficam no interior dos órgãos. Eles ficam ali para nutrir os órgãos. Ou seja, eu tenho uma grande artéria que leva sangue para o cérebro. A carótida interna. Uma grande artéria. Ó. Tem uma artéria. Tem outras. Estou dando um exemplo aqui. Quando essa artéria se ramificar no cérebro e formar, e entrar no parênquima cerebral, ela entra no parênquima cerebral na forma de capilares. Para quê? Para eu ter troca de substâncias. E aí a gente vai ter o retorno venoso lá do cérebro sendo feito pelos seios da dura mater, que são veias, são grandes veias que a gente tem lá no crânio. E elas permitem o retorno do sangue através da veia jugular interna para o coração. Então, sempre entre uma artéria e uma veia eu vou ter um capilar. A gente tem um tipo de sistema, é que eu não quero confundir vocês. Tem um tipo de sistema de circulação no nosso corpo que chama sistema portal. A gente tem o sistema portal hipofisário, o sistema portal hepático e o sistema portal ovariano. São sistemas portais. O que significa um sistema portal? É muito louco isso. Eu tenho duas redes capilares e uma veia no meio. Isso acontece em alguns lugares, onde a gente tem que ter transporte de substâncias. Esse termo porta, que nem você conhece, veia porta hepática, veia porta hipofisária, esse termo porta não é de porta assim, ó. Não é isso não, fera. Às vezes a galera acha que é isso aí, mas não é, porta de transporte, tá? Então, o que a gente chama de sistema portal em cardio, né, em circulatório, é uma veia no meio de duas redes capilares. Pode perceber quando você for estudar sistemas portais, você vai ver duas redes capilares e uma veia no meio. Aí essa veia chama veia porta. É uma veia de transporte, não veia de abrir e fechar, tá? Então, isso aqui só para vocês saberem. É que eu não quero me estender muito nisso aí, porque acaba confundindo a galera, tá? Vocês entenderam o espírito da coisa aqui?
você tem o coração. O que é o sistema cardiovascular? É o coração central, que bombeia o sangue nas artérias. As artérias conduzem sangue oxigenado aos órgãos. Os órgãos absorvem o oxigênio e nutrientes através dos capilares. Através dos capilares também a gente tem a remoção de toxinas e gás carbônico dos tecidos. E essa toxina e gás carbônico dos tecidos são conduzidos pelas veias de volta ao coração. Essa é a circulação sistêmica. A gente tem um segundo tipo de circulação, que é a circulação pulmonar. Hoje eu vou falar para vocês somente dessas características do sistema cardiovascular e suas relações. Eu não vou falar de circulação pulmonar e sistêmica porque não vale a pena. A gente vai falar de muita coisa e não aprende o principal, entendeu? O que vocês têm que entender é que no sistema cardiovascular a gente tem um fluxo. Fluxo de quê? De sangue. O que circula dentro do sistema cardiovascular, que eu quero que vocês saibam é isso aqui, ó. Ele diz que a saúde humana depende do equilíbrio entre 4 humores. Humores são líquidos, tá? Fleuma, bilis negra, bilis amarela e sangue. Doideira, né? Então os caras já tinham essa noção de líquidos que existiam no corpo humano, tá? E aqui é interessante que já existia essa de teoria, só que hoje a gente sabe que o sangue ele é conduzido no sistema cardiovascular. Em nenhum local do corpo a gente tem a circulação de sangue, não deve haver. Se o sangue extravasar dos vasos sanguíneos ou do coração, o nome dado a isso é hemorragia. Hemorragia é quando o sangue sai do sistema. É bom sair, Rogério? Não, é ruim. Porque você perde volume sanguíneo, perde pressão e pode morrer. Então, perda de sangue leva à morte. O sangue tem que ficar dentro desse sistema, entre o coração e os vasos sanguíneos, pressurizado. Ele está pressurizado porque ele não sai. O que ele deixa sair? Ele deixa sair nutrientes e toxinas, entendeu? Esses nutrientes e toxinas que a gente troca nos capilares são os elementos que saem ali. E nos capilares também a gente tem a perda de um pouco de líquido também. Esse líquido do sangue. O líquido do sangue é chamado plasma. Quando você ouve o nome plasma, o plasma é o nome dado ao líquido do sangue, tá? Porque a gente tem um monte de líquidos no corpo, só que todos os líquidos são derivados do plasma. Então deixa eu dar um exemplo para você entender como funciona isso. Eu vou beber essa água aqui. O que acontece comigo no fim de uma live? Eu vou correndo pro banheiro fazer xixi. Porque o que acontece? Isso aqui eu tô pondo para dentro. Quando eu ponho para dentro, eu vou absorver. Lá no intestino grosso, eu absorvo essa água e essa água vai pro meu sangue. Essa água que eu tô bebendo aqui, daqui a pouquinho, ela vai virar plasma. Daqui a pouquinho. Só que o excesso dessa água no meu sangue aumenta a minha pressão, aumenta meu volume sanguíneo. O rim entende isso e vai formar um outro líquido chamado urina. A urina é derivada do plasma. Vocês vão perceber que onde tem líquido no corpo, todos os líquidos são derivados do plasma. Porque as pessoas ficam com essa... mas de onde vem? Que nem assim, vou dar alguns exemplos. Da onde vem o líquido sinovial? Que é aquele líquido que tem no interior das articulações. Se é um líquido, só pode vir do sangue. A gente tem todo um processo nas cartilagens articulares que permite o influxo de água para o interior das articulações. E é lá no interior das articulações, aquela água que é um filtrado do plasma, ela vai se juntar a ácido hialurônico e ficar viscosa, formando o líquido sinovial, entendeu? Então a origem do líquido sinovial qual é? Sangue. É o plasma sanguíneo. É muito legal isso. Onde mais tem líquido, Rogério? Urina, por exemplo. A urina é uma excreta, mas é líquida, derivada do sangue. Tá entendendo o espírito da coisa? Seu olho, por que seu olho é uma bola? Porque tem água. Se você furar o seu olho, ele murcha, tem um gel ali dentro. Então aquela água que tem dentro do olho veio da onde? O sangue. Ou seja, da água do sangue, do plasma. Onde mais eu tenho água? Sabe lá no coração, não tem o líquido pericárdico que permite que o coração deslize? Se é um líquido, vem do sangue. São filtrados de plasma. Na pleura, não tem o líquido pleural? Vem de onde? Do sangue. É o plasma sanguíneo filtrado ali. Líquor, que é aquele líquido que circula no sistema nervoso central. É um líquido. Vem de onde? Do sangue. Tudo que é líquido dentro do seu corpo vem do sangue. Não tem outro lugar para vir, meu filho. Não é que você está tomando banho e absorve aqui. Não. Você vai beber a água
e aquela água vai se distribuir para várias partes e ela é trocada várias vezes. Só para vocês terem uma ideia, o líquor do sistema nervoso, ele é tão importante que você troca ele diariamente. Se eu não me engano, você troca o líquor 2 vezes por dia, de tão importante que ele é, tá? É porque você não pode ter infecções nele, então você tem que trocar ele com uma velocidade bastante grande. Então, toda vez que vocês lembrarem de algum líquido no corpo de vocês, a origem do líquido é externa. Você bebeu, aí aquele líquido através do sangue chega nas partes. Por que você não aguenta muito tempo sem beber água? Você aguenta bastante tempo sem comer, mas sem beber não. Porque seu corpo ele começa a levar essa água, começa a consumir tudo isso e você vai desidratando. A desidratação é muito grave no ser humano. É muito mais grave uma desidratação do que uma desnutrição grave, tá? Então é muito importante que vocês entendam isso como agentes de saúde, tá? Então isso é muito importante para vocês. Sabe que o líquido do olho é chamado humor aquoso, né? Então humor é líquido. É uma coisa interessante para vocês saberem. São informações que eu sei que vocês acabam não tendo, tal, no dia a dia de vocês, e eu queria passar essas informações aqui. E olha que interessante. Aí vem aquela parte que eu venho me defender aqui. Na minha aula 3 sobre sistema cardiovascular, eu falei isso aqui, ó. Apesar do sangue circular dentro do sistema cardiovascular, ele não pertence ao sistema cardiovascular, tá? O sangue, ele é um elemento hematopoiético, tal do sistema hematopoiético, onde eu tenho a medula óssea, tal, onde eu tenho a formação dos elementos do sangue. Então, basicamente, o plasma, a água do sangue vem de fora. Os elementos figurados do sangue vêm da medula óssea. E o sangue é o único tecido líquido do seu corpo, né? E ele é produzido basicamente quase que completamente na medula óssea, né? Então, o sangue propriamente dito é um outro elemento, tá? Que não pertence ao sistema cardiovascular. A área da medicina que estuda o sistema cardiovascular é a cardiologia, e aí você tem o cirurgião vascular. Então você tem a galera lá. Então, basicamente a gente divide em cirurgião cardíaco, é o cara que faz cirurgia, o cardiologista, que é o cara clínico, e o cirurgião vascular, que é o que mexe nos vasos sanguíneos. A pessoa que estuda o sangue é chamada hematologista. Hematologia é uma outra área, tá? Então, é muito importante que a gente distingua tudo isso, para você entender como que funciona. Para fechar essa aula com chave de ouro, eu queria que vocês conhecessem o que a gente chama de sistema circulatório. Sistema circulatório, sabe o que é? É a soma do sistema cardiovascular, o sistema linfático. Olha que interessante agora. O sistema linfático é um sistema de circulação colateral, tá? Mas não de sangue, e sim de um líquido chamado linfa. É um líquido totalmente diferente do sangue. Por quê? O que deixa o sangue vermelho? Os glóbulos vermelhos, as hemácias. O sangue só é vermelho porque tem hemácias. A linfa é incolor porque não possui hemácias, né? É uma aguinha. E assim, a linfa não é tipo uma aguinha, não. Porque assim, a linfa superficial é uma aguinha clara no sistema linfático superficial. A linfa abdominal, a linfa intestinal, ela vai fluir para o ducto torácico e é uma linfa de tonalidade branca, porque conduz gordura. Tem gorduras nessa linfa. Daí veio aquela lenda maldita. Eu até fiz uma live sobre isso outro dia. Aquela lenda maldita de que quando você faz drenagem linfática você elimina gorduras, né? Por que que tem essa lenda? Porque no ducto torácico e na cisterna do quilo, a gente tem uma linfa rica em gordura. Porque a gordura que foi absorvida dos intestinos, ela é absorvida para o sistema linfático. E depois ela é conduzida para o sistema cardiovascular. Porque se você absorvesse direto a gordura para o sistema cardiovascular, ia entupir suas artérias e suas veias, não ia rolar. Então a gente tem puta sistema inteligente de circulação. Então a linfa, mesmo sendo linfa, ela não é igual na parte profunda abdominal e na parte superficial nos membros. É diferente a composição da linfa, entendeu? Mas a linfa é um outro tipo de líquido. Da onde vem a linfa? O plasma sanguíneo, quando ele migra para o sistema linfático, ele passa a chamar-se linfa. Rogério, você está falando para mim que o plasma sanguíneo e a linfa são o mesmo líquido? É isso que eu tô falando para você. Ah, mas a linfa é incolor, o sangue é vermelho. Mas quando o plasma sanguíneo, só a água do sangue migra para o sistema linfático, ela migra só a parte branca mesmo, que é o plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo é a água do sangue. Então o plasma sanguíneo migra para o sistema linfático. É água com água, brother. Só vai mudar a composição deles, entendeu? É um movimento bastante interessante. Os líquidos do corpo estão sendo reciclados o tempo todo.
O tempo todo você está tendo reciclagem de líquidos. E é interessante que esses líquidos que fluem, né, através do sistema cardiovascular e do sistema linfático, se eu fizer uma soma desses dois sistemas, cardiovascular, aí vou fazer um sinal de mais aqui, ó, mais. Nossa, vai ficar uma cruz tipo do Black Sabbath aqui. Isso aqui é um mais, tá? Sistema cardiovascular mais o sistema linfático é igual sistema circulatório, porque eu estou falando de circulação de líquidos, tá? Apesar da gente ter a força do hábito, eu coloco no YouTube como sistema circulatório o cardiovascular, em tese, eu não vou falar que tá errado. Não, errado não tá. É que classicamente a gente chama o sistema cardiovascular de circulatório. Mas cardiovascular é o sistema de condução de sangue através do coração, artérias e veias e capilares. E sistema linfático é o sistema de condução da linfa de volta para o sistema cardiovascular. Então, o conjunto do linfático e do cardiovascular compreende o que a gente chama de sistema circulatório, tá? Rogério, mas eu chamo a vida inteira esse aqui de circulatório, nos meus livros tá circulatório, né? Como que chama aquele que eu leio, Jesus? Cadê meu livro? Esqueci o nome dele, aquele grosso. Como você chama o livro? Tortório, é circulatório. Guyton chama de circulatório, tá? Errado não tá, mas aí existe essa outra vertente para soma de sistemas, entendeu? Então isso é uma coisa interessante aí que pode agregar conhecimento na vida de vocês. Não chega corrigindo as pessoas, tá? Porque não é legal. E em muitos livros é utilizado o termo circulatório danoso nenhum, tá? Quando você doa sangue, não sei se você já viu isso, você tem a bolsa de sangue e a bolsa de plasma. Então você pode separar os elementos do sangue. Você pode doar só plasma, existe elemento de doação de plasma. Então, se você tirar um pouco de sangue do seu corpo e colocar num copo, nossa, é bizarro isso aí. E você deixar o sangue ali parado, você vai ver que a parte vermelha desce e em cima vai sobrar uma parte mais amarelada, que é o plasma. Tá? Então é interessante que vocês entendam essas relações que a gente tem. Isso aí é uma coisa legal aí da gente conhecer. Basicamente, para você começar a estudar o sistema cardiovascular e o linfático, vocês têm que entender essas relações. Mas isso são informações importantes de vocês saberem. Agora eu vou apagar essa lousa aqui e vou colocar o sistema linfático agora. Você vai perceber que o sistema linfático ele segue as veias, ó. O sistema linfático é um sistema de circulação colateral, só que de linfa. Tá? Então é muito interessante a relação que ocorre entre o sistema cardiovascular e o sistema linfático, mas isso é assunto para outra aula.